Larga ela! Adrian Valley gritou no microfone, apontando diretamente para o homem que segurava sua esposa inconsciente. O salão de festas congelou. Eugene Manoli se virou lentamente. As tatuagens eram visíveis sob o colarinho de seu terno preto. Sua voz era pouco mais que um sussurro. Afaste-se dela antes que se arrependa. E de repente, todos naquela sala perceberam uma coisa. O político poderoso tinha acabado de ameaçar o único homem que ninguém na cidade jamais ousou desafiar. Se esta história te prendeu, aproveite para se inscrever e não perder o que vem por aí. Tenho outra história inesquecível chegando amanhã. E enquanto você está aqui, deixe um comentário e me diga de onde está assistindo. Adoro ver pessoas conectadas de todas as partes do mundo. Certo, vamos voltar à história. Adrian Vale pousou sua taça de champanhe. Ele fez isso com a precisão cuidadosa de um homem que já havia decidido como a noite terminaria. O salão de festas era magnífico. Lustres de cristal pendiam como cascatas de lágrimas sobre o piso de mármore. Eles lançavam uma luz dourada e quente sobre 100 das pessoas mais poderosas da cidade. Senadores, bilionários, jornalistas que podiam construir ou destruir carreiras com uma única manchete. Todos vieram vestidos para a celebração. Smokings, vestidos de gala, seda e diamantes. E aquela confiança particular que só o dinheiro antigo produz. Ninguém esperava um massacre. Adrian alisou a flor branca na lapela, ajustou a gravata borboleta com 2 dedos e caminhou em direção ao microfone no centro da sala. Ele era o tipo de homem que dominava qualquer espaço em que entrava. Ombros largos, maxilar marcado, cabelo escuro penteado para trás com autoridade praticada. Ele sorriu para a multidão como os políticos sempre sorriem, como se o calor fosse algo que ele tivesse estudado, em vez de sentido. Senhoras e senhores, disse ele, obrigado por se juntarem a nós esta noite. Aplausos percorreram a sala. Lois estava perto da beira do palco, observando-o. Ela usava um vestido verde esmeralda, longo e elegante, que captava a luz do lustre. Isso a fazia parecer quase luminosa. Ondas de cabelo escuro caíam suavemente sobre seus ombros nus. À distância, ela parecia exatamente o que Adrian precisava que ela parecesse. Elegante, composta, a esposa política perfeita. De perto, suas mãos tremiam. Ela não sabia por que ele a havia chamado. Ele não lhe dissera. Ele nunca mais lhe dizia nada. Apenas a convocava com um olhar e esperava que ela aparecesse, sorrindo ao seu lado. Então ela apareceu. Ela sempre aparecia. Esse foi o seu erro. Eu os chamei aqui esta noite, continuou Adrian, não apenas por caridade. Ele fez uma pausa. Deixou o silêncio se estender. Um movimento habilidoso. Ela ouvira fazer isso centenas de vezes na frente de câmeras e comitês. A pausa que fazia as pessoas se inclinarem. A pausa que dizia, o que estou prestes a dizer é importante. Eu os chamei aqui como testemunhas. Os aplausos diminuíram. A confusão se espalhou pela multidão como uma corrente lenta. Adrian pegou uma pasta de papel pardo debaixo do pódio. Ele a ergueu acima da cabeça com uma mão. Virou-se ligeiramente para que as câmeras pudessem vê-la claramente. Minha esposa, disse ele, tem roubado desta cidade há 4 anos. A palavra atingiu a sala como algo físico. Lois a ouviu e não sentiu nada por exatamente 1 segundo. O estranho momento suspenso antes que um corpo registre que foi atingido. Então tudo veio de uma vez. Os suspiros, as cabeças se virando. O murmúrio baixo e horrível de 100 pessoas reavaliando tudo o que pensavam saber. Sobre a mulher de pé a 3 metros do microfone em um vestido esmeralda. Cada transferência ilegal. Adrian abriu a pasta e começou a ler. Cada conta fraudulenta, cada dólar desviado de fundos de infraestrutura pública para participações privadas. Ele olhou diretamente para ela. A assinatura dela está em tudo. Lois abriu a boca. Nenhum som saiu. Ela conhecia aqueles documentos. Tinha visto Adrian colocar papéis na sua frente. Coisas de rotina. Ele sempre dizia, administrativo, assine aqui. Não se preocupe com isso. Eu explico depois. Ela tinha assinado porque questioná-lo tinha consequências. Consequências cujas marcas ela ainda carregava. Ela tinha assinado porque estava com medo. Ela tinha assinado porque estava presa e exausta. E há muito tempo deixara de acreditar que alguém a ajudaria. Agora,
Essas assinaturas estavam sendo lidas em voz alta em um salão de festas cheio de jornalistas. Eu passei meses, disse Adrian, sua voz baixando para algo mais quieto, mais triste. A performance de um homem traído, tentando entender como a mulher com quem me casei pôde fazer isso comigo. Com esta cidade, com as pessoas que confiaram em nós. Alguém na multidão riu, suavemente a princípio. Depois, com menos contenção. Celulares apareceram, dezenas deles. Telas brilhando, câmeras apontadas para o rosto dela. Lois podia senti-los mesmo sem olhar. A sensação específica de ser gravada no seu pior momento. De se tornar conteúdo. De sua dor ser arquivada como entretenimento. O bolo de andares na mesa de exibição ao lado do palco balançou. Adrian passou por ele, gesticulando amplamente para os documentos. 3 andares de branco e dourado. Ele tombou em câmera lenta, quase digno em seu colapso. E atingiu o piso de mármore em uma explosão de cobertura e flores de açúcar espalhadas. Os destroços se espalharam pela pedra em pedaços. Um pedaço de cobertura branca pousou na barra do vestido esmeralda de Lois. Ela não se moveu, não conseguia. Suas pernas pararam de receber instruções. A sala estava inclinando, não dramaticamente, não como nos filmes, mas daquela maneira quieta e terrível que precede a inconsciência. Os lustres nadavam acima dela. O som da multidão tornou-se distante e em camadas, como vozes debaixo d'água. Adrian apontou para ela, maxilar cerrado, dedo estendido, como uma acusação em forma física. Esta mulher. Seus joelhos cederam. Ela caiu ao lado do bolo arruinado, o cabelo escuro caindo sobre seu rosto enquanto ela atingia o mármore. O vestido esmeralda se acumulando ao seu redor nos destroços. A multidão explodiu em ruído, choque e excitação. O caos particular de uma sala cheia de pessoas que não sabem se devem ajudar ou continuar filmando. A maioria continuou filmando. Ninguém se moveu em direção a ela. Ninguém, exceto um homem. Ele estava de pé perto do fundo do salão. Quieto, quase invisível no meio da multidão. Alto, terno escuro, camisa preta, sem gravata. Tatuagens no pescoço subiam acima de seu colarinho em tinta escura. Seu maxilar era bem definido, e seus olhos eram pálidos e totalmente calmos. Ele assistiu a tudo sem expressão, sem surpresa, como se estivesse esperando exatamente por este momento. Eugene Manolé moveu-se pela multidão como a água se move através da pedra. Sem esforço, sem anúncio, seguindo o caminho de menor resistência. Até não haver mais distância entre ele e a mulher no chão. Ele se ajoelhou ao lado dela. Deslizou um braço sob seus ombros, o outro sob seus joelhos. Então ele se levantou, lenta e firmemente, e a embalou em seu peito. Seu cabelo escuro caiu para trás de seu rosto. O vestido esmeralda drapeava sobre seus braços como algo cerimonial. O salão de festas ficou em silêncio. A voz de Adrian rasgou os alto-falantes. Larga ela. Seu dedo se nivelou. Seu rosto ficou vermelho escuro sob a luz do lustre. A flor na sua lapela tremia com a força de sua respiração. Seus olhos estavam arregalados, não apenas de raiva, mas com o primeiro vislumbre de algo mais, reconhecimento. Eugene virou-se lentamente para encará-lo. Quando ele falou, sua voz era baixa. Quieta. O tipo de quietude que não precisa de um microfone. Afaste-se dela antes que se arrependa. 100 pessoas pararam de respirar. Porque cada pessoa naquele salão tinha acabado de perceber quem estava segurando a esposa de Adrian Vale em seus braços. E ninguém nesta cidade discutia com Eugene Manolé 2 vezes. Não começou aqui. Começou 3 meses antes, em uma boate mal iluminada na periferia da cidade. Com uma mulher em um vestido esmeralda, um copo de uísque que ela não tocou, e um homem que cometeu o erro de notá-la. 3 meses antes. A boate era o tipo de lugar que existia especificamente para pessoas que precisavam desaparecer. Sem música alta, sem luzes piscando, sem multidões se empurrando em um bar com 3 pessoas de profundidade. Apenas iluminação âmbar baixa, cabines de couro escondidas na sombra. E o silêncio particular de uma sala cheia de pessoas que, cada uma à sua maneira, vieram para ficar sozinhas juntas. O tipo de lugar onde ninguém fazia perguntas. Onde o barman enchia seu copo sem fazer contato visual. E os outros clientes entendiam, sem discussão, que o que quer que o trouxesse aqui esta noite era problema seu e de mais ninguém. Lois Vale vinha aqui há 6 semanas. Sempre em uma terça-feira,
sempre depois das 11. Sempre com algo que sugeria que ela viera de algum lugar importante. Um jantar, um evento, uma função com a presença de pessoas cujos nomes apareciam nos jornais. Esta noite, era um vestido envelope verde esmeralda profundo, brincos de ouro delicados, cabelo preso frouxamente na nuca. Ela parecia uma mulher que tinha tudo. Ela se sentou na extremidade do bar com um copo de uísque. Passava mais tempo olhando para ele do que bebendo. Sua aliança de casamento brilhava toda vez que ela movia a mão. Uma pedra grande e brilhante, o tipo de anel que foi escolhido para ser notado, para comunicar algo sobre o homem que o deu, em vez da mulher que o usava. Ela o torcia distraidamente, da maneira como as pessoas torcem coisas que esqueceram que estão segurando. Um hábito nervoso que ela provavelmente não sabia que tinha. Eugene Manole notou na primeira noite. Ele se sentou em uma mesa de canto, sua mesa. A equipe sabia que não deveria sentar mais ninguém lá, com um copo de água e nada mais. Ele não estava lá para beber. Ele raramente estava em qualquer lugar pelas razões que outras pessoas estavam. Ele vinha ao clube 3 noites por semana por hábito, pelo conforto de um ambiente familiar, pela simples preferência pelo sossego em vez do silêncio. Ele não era um homem que chamava a atenção para si mesmo. O que era notável, dado que a atenção era a única coisa que ele nunca conseguia evitar completamente. Alto, terno escuro, camisa preta, tatuagens no pescoço que outros homens em salas como esta usavam como decoração. Mas nele pareciam documentação, um registro de uma vida vivida de uma maneira particular. Seu rosto era do tipo que não revelava muito. Não frio, exatamente, apenas contido, econômico. O rosto de um homem que há muito aprendera que a maioria das expressões era uma forma de vulnerabilidade. Ele notou a mulher no bar da mesma forma que notava tudo, sem parecer notar. Ela voltou na terça-feira seguinte, mesmo assento, mesmo uísque, mesma aliança de casamento brilhando, e hematomas em seu pulso esquerdo que sua pulseira quase cobria. Ele não disse nada. Ele observou e não disse nada, porque não era da sua conta e ele entendia melhor do que a maioria das pessoas que a atenção não solicitada de um estranho, especialmente um estranho que se parecia com ele, raramente era reconfortante para uma mulher sentada sozinha em um bar, cuidando de feridas que ela não pediu para explicar. Então ele observou, esperou e continuou voltando às terças-feiras. Na terceira semana, ela tinha uma sombra ao longo do maxilar que sua base não havia escondido completamente. Ela se sentou com as costas ligeiramente inclinadas para ela, protegendo algo. Ela bebeu mais rápido naquela noite, saiu mais cedo. Continuou verificando o celular com a atenção específica de alguém esperando por uma mensagem que tinha medo de receber. Na quarta semana, ela chorou no banheiro por 11 minutos. Eugene sabia porque contou o tempo entre ela deixar o banco e retornar. Olhos um pouco mais vermelhos, batom recém-aplicado, expressão cuidadosamente reconstruída em algo neutro. Ela era muito boa em reconstruir sua expressão. Foi na quinta semana que ele finalmente a abordou. Ele não se sentou, não se apoiou no bar com facilidade fabricada. Ele simplesmente ficou a uma distância respeitosa e disse em voz baixa: "Você não precisa continuar vindo aqui sozinha." Ela se virou e olhou para ele, e algo passou por seu rosto. Não medo, não exatamente. Algo mais complicado. O cansaço específico de uma mulher que aprendeu que a gentileza de estranhos sempre vinha acompanhada de outra coisa. "Eu sou casada", disse ela, seca, deliberada. Ela ergueu a mão esquerda para que o anel brilhasse, familiar-se. Um reflexo, um escudo que ela provavelmente usou tantas vezes que não exigia mais pensamento. "Eu sei", disse Eugene. "Não estou te pedindo nada." Ela o encarou por um longo momento. Olhos escuros procurando em seu rosto o ângulo, a coisa por baixo da coisa. Porque sempre havia uma coisa por baixo da coisa quando os homens falavam com ela. Essa era a sua experiência. Era o que a vida lhe ensinara. Ela não encontrou nada que pudesse nomear, o que de alguma forma a deixou mais desconfortável do que se tivesse encontrado. "Então, o que você está fazendo?" ela perguntou. "Parado aqui", ele disse simplesmente. Só isso. Ela se virou de volta para sua bebida. Ele voltou para sua mesa. Mas Eugene não parou de observar. Não por obsessão. Ele não era esse tipo de homem. Pela lenta acumulação de preocupação que se constrói em uma pessoa que já viu o suficiente do mundo para reconhecer quando alguém está ficando sem tempo.
Ela estava ficando sem tempo. Ele ainda não sabia os detalhes. Não precisava deles. Os hematomas contavam parte da história. O anel contava outra. A maneira como ela se encolhia quando alguém andava muito rápido atrás dela contava o resto. Na sexta semana, esta noite, ela parecia pior do que ele jamais a vira. Não fisicamente. Os hematomas estavam mais bem escondidos desta vez. Mangas compridas, apesar do calor da sala. Era algo em seus olhos, a exaustão particular de uma pessoa que passou tanto tempo sobrevivendo que esqueceu como era simplesmente viver. Ela se sentou com os ombros ligeiramente curvados para dentro. Ela não torceu o anel esta noite. Apenas o encarou como se estivesse tentando se lembrar de como chegou ali. Eugene a observou levantar o copo de uísque, colocá-lo de volta sem beber, levantá-lo novamente. Então ela pressionou as costas da mão contra a boca, um pequeno gesto involuntário. E ele entendeu, sem precisar que lhe dissessem, que ela estava a 3 segundos de chorar em uma sala cheia de pessoas. Ele já estava de pé antes que o pensamento terminasse de se formar. Ele atravessou o bar silenciosamente e parou na saída, bem quando ela pegava seu casaco. Ela olhou para ele. Ele falou antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Alguém está te machucando. Não uma pergunta, não uma acusação, apenas um fato, declarado claramente, por um homem com olhos pálidos e tatuagens no pescoço, que de alguma forma conseguiu fazer a verdade soar como a coisa mais gentil que alguém lhe dissera em anos. A expressão cuidadosamente reconstruída de Lois Val rachou bem no meio. Ela não chorou imediatamente. Não era assim que funcionava para mulheres como Lois. Mulheres que passaram anos aprendendo a engolir coisas, luto, medo, dor, antes que chegassem à superfície. Chorar era um luxo do qual ela fora treinada a se livrar, lenta e metodicamente. Da maneira como Adrian fazia tudo. Não com gritos, não no início. Com silêncio, com a frieza particular de um homem que retinha o calor. Da mesma forma que um senhorio retém o aquecimento no inverno. Estrategicamente, deliberadamente, até que você estivesse disposto a fazer quase qualquer coisa apenas para se sentir aquecido novamente. Então ela não chorou. Ela se endireitou, puxou o casaco mais apertado sobre os ombros e olhou para Eugene Manole com a expressão cuidadosa e avaliadora que usava com todos que se aproximavam demais. Você não sabe nada sobre mim, disse ela. Não, concordou Eugene. Não sei. Então não diga coisas assim. Tudo bem. Ele se afastou da porta, um movimento pequeno e deliberado, dando a ela a saída, deixando claro que não estava bloqueando seu caminho. Ela notou. Ela notava tudo o que as pessoas faziam com seus corpos. Ela aprendera a fazer isso por necessidade. Ela passou por ele sem outra palavra. Eugene a observou desaparecer pela porta e na noite. Então ele voltou para sua mesa, sentou-se e terminou sua água. Ele voltou na terça-feira seguinte. Ela também. Ela parecia pior. As mangas compridas estavam de volta, apesar do clima ameno lá fora. Ela se sentou em seu lugar de sempre, com seu uísque de sempre. E sua expressão usual de compostura cuidadosamente mantida. Mas havia algo novo esta noite. Uma rigidez na maneira como ela se movia quando se acomodava no banco do bar. O tipo de rigidez que vinha de costelas que não haviam se curado completamente. Eugene sentou-se em sua mesa de canto e não disse nada. Ele aprendera a paciência da mesma forma que a maioria das pessoas em sua posição a aprendia, por necessidade. Através de anos de compreensão de que o momento certo raramente era o momento imediato. Que pressionar demais e muito rápido produzia apenas resistência. Ele construíra um império com base no princípio de que o tempo era tudo. Que o conhecimento, mantido em silêncio e empregado com precisão, valia mais do que qualquer quantidade de força. Então ele esperou. Ele a observou se encolher quando o barman se esticou sobre ela inesperadamente. Observou-a verificar a porta toda vez que ela se abria. Não com curiosidade, mas com o alerta treinado de alguém catalogando ameaças. Observou seu telefone acender 2 vezes com um nome que ela não atendeu. E observou seu maxilar se contrair nas 2 vezes. E a observou esvaziar metade do copo nos 30 segundos após a segunda chamada. Ele observou tudo isso e não disse nada. Foi 2 semanas depois que ela finalmente falou com ele primeiro. Ele não a abordara, não fizera contato visual. Estava simplesmente sentado em sua mesa quando ela apareceu ao lado dela. Casaco já vestido, bolsa sobre um ombro, cabelo escuro solto ao redor do rosto.
Ela parecia estar ali por um momento antes que ele a notasse, criando coragem para algo. Por que você continua vindo aqui? Ela perguntou. Eu gosto do silêncio, disse ele. Você me observa. Eu noto as coisas. É diferente. Ela o estudou. A maioria dos homens que notam as coisas quer algo. A maioria dos homens, concordou Eugene. Ela puxou a cadeira em frente a ele. Sentou-se sem ser convidada. Um pequeno ato de desafio ou talvez um teste. Ele não reagiu, não se endireitou, não sorriu. Não fez nenhuma das coisas que os homens faziam quando uma mulher bonita escolhia sentar-se com eles. Ele simplesmente esperou, como sempre esperava, com a quietude particular de alguém que não tinha nada a provar. O que você é? Ela perguntou. A pergunta foi estranhamente direta, crua até. Depende de para quem você pergunta. Estou perguntando a você. Ele considerou isso. Alguém que presta atenção, disse ele finalmente. Lois olhou para as mãos por um momento. O anel captou a luz âmbar. Ela não o torceu esta noite. Apenas olhou para ele como se o estivesse vendo claramente pela primeira vez. Eu te disse que era casada. Você disse. Eu quis dizer isso como um aviso, não apenas informação. Eu entendi isso, disse Eugene. Não estou interessado no seu casamento, Lois. O uso de seu nome a fez olhar para cima bruscamente. Eu sei quem você é, disse ela. Algo mudou em sua voz. Uma nova camada de cautela. Eu sei o que você é. Então você sabe que não sou alguém que precisa pegar coisas que não são oferecidas, disse ele em voz baixa. Um longo silêncio se instalou entre eles. A música baixa do bar preencheu o espaço. Algo lento e instrumental que não pedia nada a ninguém. Quando ela falou novamente, sua voz estava diferente, mais baixa, como se algo tivesse se soltado um pouco em seu peito. Ele monitora meu telefone, disse ela sem olhá-lo, olhando para a mesa. Ele manda alguém me seguir 2 vezes por semana. Ele sabe que eu venho aqui. Ele me deixa vir porque... Ela fez uma pausa, o maxilar se contraindo, porque ele acha patético. Uma esposinha triste bebendo sozinha. Ele acha útil, combina com a história que ele conta sobre mim. Eugene não disse nada. Ele aprendera que o silêncio no momento certo era o único recipiente grande o suficiente para conter o que algumas pessoas precisavam liberar. A história, ela continuou, a voz mal acima de um murmúrio, é que sou instável, que tenho um problema com a bebida, que tomei más decisões com dinheiro, que não estou bem. Ela finalmente olhou para cima. Ele vem construindo essa história há 3 anos. Com muito cuidado, com muita paciência. Um som escapou dela. Não exatamente uma risada. Algo mais quebrado do que isso. Ele é bom em paciência. Por que você está me contando isso? Eugene perguntou. Porque você já sabe que algo está errado, disse Lois. E você não fugiu. E eu estou tão cansada. Sua voz falhou na palavra. Apenas um pouco. Apenas o suficiente. Estou tão cansada de fingir na frente de pessoas que conseguem ver de qualquer maneira. Ela pressionou os lábios, se recompondo, puxou o casaco mais apertado. Se ele descobrir que eu disse qualquer uma dessas coisas para você, não vai acabar bem para mim. Ela se levantou. Seus olhos encontraram os dele diretamente pela primeira vez. Escuros, exaustos, mas com algo ainda queimando por baixo. Algo que ainda não havia se apagado. Fique longe de mim, por favor. O que quer que você pense que pode fazer, você não pode. Ninguém pode. Ela se virou para a porta. Eugene a observou ir. Ele ficou em sua mesa por um longo tempo depois que ela saiu, girando seu copo de água lentamente entre as palmas das mãos, olhando para o assento vazio à sua frente. Então ele enfiou a mão no bolso do casaco e fez uma única ligação. Eu preciso de tudo que você puder encontrar, disse ele em voz baixa, sobre um político chamado Adrian Bailey. O arquivo chegou 3 dias depois. Eugene o leu em sua mesa, no escritório dos fundos de um prédio, que para qualquer um que se importasse em olhar, parecia ser uma consultoria de importação comum, no lado mais tranquilo do distrito financeiro. O escritório em si era esparso, uma mesa, 2 cadeiras, uma luminária que projetava mais sombra do que luz, uma janela que dava para um beco estreito, onde nada de interessante jamais acontecia. Ele preferia assim. O arquivo era grosso, seu pessoal era minucioso. Eles aprenderam a ser, trabalhando para um homem que considerava informações incompletas mais perigosas do que nenhuma informação.
Ele leu lentamente, metodicamente, como fazia tudo, sem reação, sem pressa, virando cada página com a paciência constante de alguém que entendia que a verdade raramente se anunciava no primeiro parágrafo. Ela se anunciou na página 11. As participações comerciais primeiro. Adrian Vale tinha 17 empresas registradas em 4 jurisdições. No papel, eram empresas de consultoria legítimas, participações imobiliárias, veículos de investimento em infraestrutura. O tipo de arquitetura corporativa que homens ricos construíam para organizar seus ativos e minimizar seus impostos. Nada incomum, nada que levantasse suspeitas, exceto que 4 dessas empresas não tinham operações reais, sem funcionários, sem escritórios, sem contratos. Apenas contas bancárias que recebiam grandes transferências em cronogramas irregulares e redistribuíam esses fundos após uma cuidadosa estratificação através de contas subsidiárias, em participações registradas sob um único nome, Lois Vale. Eugene pousou a página. Ele a pegou novamente. O nome dela aparecia 14 vezes nos documentos financeiros, como diretora, como signatária, como proprietária registrada de contas que receberam, nos últimos 3 anos, um total combinado que fazia o número pesar desconfortavelmente no peito quando você o lia. Ela não sabia. Ele tinha certeza disso antes de terminar a página. O padrão era muito limpo, muito deliberado. O tipo de construção cuidadosa e metódica que exigia um grande esforço para fazer uma pessoa parecer culpada de algo que outra pessoa havia feito inteiramente. Adrian não estava apenas roubando, ele estava construindo um recipiente para a culpa. Silenciosamente, pacientemente, da mesma forma que Lois dissera que ele construía tudo. 3 anos. Ele estava preparando isso há 3 anos. Eugene continuou lendo. A corrupção política era extensa, mas não surpreendente. Ele suspeitava disso desde o momento em que o nome dela cruzou sua mesa pela primeira vez. Pagamentos de suborno canalizados através de fundações de caridade. Contratos governamentais concedidos a empresas que doaram generosamente para os fundos de campanha de Adrian. Decisões regulatórias que consistentemente favoreciam interesses corporativos específicos. O tipo de corrupção que florescia à vista de todos, porque era vestida com o vocabulário certo e cercada pelas pessoas certas. O que o surpreendeu foi o quão longe ela chegava. E então ele virou para a página 23, o projeto de lei de infraestrutura. 3 anos atrás, uma legislação abrangente que reestruturou as regulamentações de zoneamento comercial em toda a cidade, fechando efetivamente várias operações legítimas de importação e desenvolvimento que não receberam aviso adequado ou tempo de transição razoável. Eugene havia perdido 4 negócios em 8 meses por causa daquele projeto de lei. Ele se lembrava bem do período, não com amargura exatamente, mas com a clareza específica de uma ferida significativa. Ele havia solicitado uma reunião com o comitê relevante. Fora informado por intermediários que o legislador que supervisionava o projeto de lei não tinha interesse em discutir isenções ou acordos de transição com homens de sua origem particular. A mensagem fora entregue com a arrogância particular de alguém que acreditava ser intocável. Ele não sabia então que o legislador era Adrian Vale. Ele sabia agora. Eugene fechou o arquivo, recostou-se na cadeira. Olhou para a luminária projetando sombras na parede por um longo momento. Havia algo esclarecedor no quadro completo. Ele entrara nisso esperando encontrar um homem abusivo usando sua esposa como escudo. E ele encontrara exatamente isso. Mas ele também encontrara algo maior. Um homem que construíra toda a sua existência usando outras pessoas como instrumentos. Que olhara para uma mulher assustada e vira infraestrutura legal. Que olhara para a cidade e vira um mecanismo para enriquecimento pessoal. Que olhara para Eugene anos atrás e vira alguém descartável. Ele pegou o telefone. Continue, disse ele ao seu associado. Registros financeiros, comunicações, qualquer coisa com um carimbo de data e hora. Eu quero tudo o que existe. O segundo arquivo chegou 5 dias após o primeiro. Este continha registros telefônicos, transcrições parciais de chamadas roteadas através de uma linha criptografada, que seu pessoal levara um esforço considerável para acessar. Eugene os leu na mesma mesa, sob a mesma luminária, com a mesma paciência sem pressa. As chamadas eram entre Adrian e um advogado que Eugene não reconheceu. Ainda não. O conteúdo era cuidadoso, deliberadamente vago.
da maneira que pessoas com formação jurídica aprendem a ser ao discutir coisas que não podem ser discutidas abertamente. Mas a arquitetura do que eles estavam planejando era visível sob a linguagem cuidadosa, como ossos sob a pele. Eles estavam preparando um evento público, uma gala de caridade, de alto perfil, com máxima presença da mídia. O enquadramento era filantrópico, mas o propósito, lido claramente nas entrelinhas, era cirúrgico. Adrian pretendia usar o evento para expor as irregularidades financeiras conectadas ao nome de Lois, para apresentá-las publicamente na frente de jornalistas antes que qualquer investigação formal pudesse começar, para controlar a narrativa completamente. Uma vez que a reputação dela fosse destruída em público, o divórcio se seguiria. Sua credibilidade se fora, seu nome ligado aos crimes. Ela não teria plataforma nem legitimidade para contradizer qualquer história que Adrian escolhesse contar depois. Ele sairia limpo. Ela entraria em um tribunal carregando tudo o que ele havia feito. Eugene colocou as transcrições sobre o primeiro arquivo. Ele pensou na maneira como ela olhara para sua aliança de casamento no bar. A coisa cansada e fraturada que sua voz se tornara quando ela disse que estava cansada de fingir. Os hematomas que ela aprendera a esconder. Os 3 anos que ela passou assinando documentos que não entendia. Enquanto seu marido construía silenciosamente o caso que eventualmente a destruiria. Ele pensou nos 4 negócios que perdera por causa de um homem que decidira, de uma posição de poder protegido, que as regras existiam para todos, exceto para ele mesmo. Então Eugene se levantou, caminhou até a janela. Olhou para o beco estreito onde nada de interessante jamais acontecia. E tomou a decisão que mudou tudo. Não por vingança, embora isso estivesse presente, honesto e sem adornos, em algum lugar sob a superfície. Não por desejo, embora algo sobre ela queimasse silenciosamente nas bordas de seus pensamentos, de maneiras que ele não havia examinado completamente, mas pelo reconhecimento simples e inequívoco de que o que estava acontecendo com Lois Valley era errado, e ele era uma das poucas pessoas nesta cidade posicionadas para fazer algo a respeito. Ele se virou da janela. "Marque uma reunião", disse ele em voz baixa. "Todos eles, esta noite." O trabalho estava prestes a começar. O convite chegou em uma quinta-feira. Papel cartão cor de creme, letras douradas em relevo. O tipo de papelaria que comunicava a riqueza não pelo excesso, mas pela contenção. A confiança de um homem que sabia que a discrição nos círculos certos dizia mais do que a decoração jamais poderia. A gala de caridade da Fundação Vale. Uma noite de filantropia e comunidade. Traje a rigor, confirmação de presença necessária. Eugene virou o cartão nas mãos uma vez. Colocou-o em sua mesa ao lado da crescente pilha de arquivos que sua equipe compilara nas últimas 2 semanas. Então ele olhou para o homem sentado à sua frente. Seu associado mais confiável, um indivíduo quieto e preciso chamado Brody, que estava com ele há tempo suficiente para saber que ser convocado a este escritório depois da meia-noite significava que algo significativo havia mudado. "Quem confirmou presença?" Eugene perguntou. Brody colocou uma lista impressa na mesa. Eugene a examinou sem pegá-la. Senadores, executivos corporativos, 3 editores de mídia. 2 promotores federais que compareciam a todos os eventos sociais de alto perfil na cidade. Porque a proximidade com o poder era sua própria forma de moeda. Jornalistas de 4 grandes veículos, 100 convidados, no mínimo. "Ele montou a sala com cuidado", disse Eugene. "Sim", concordou Brody. "Número máximo de testemunhas, presença máxima da mídia. Qualquer um que importa estará lá." Eugene olhou para o convite novamente. Uma noite de filantropia. A linguagem era impecável, calorosa, cívica, totalmente sem ameaça. Adrian Valley entendia algo que a maioria dos homens corruptos nunca compreendia. As armadilhas mais eficazes eram aquelas que pareciam presentes. "Conte-me o resto", disse Eugene. Brody abriu uma pasta. Nosso contato dentro de sua equipe jurídica confirmou a estrutura da noite. A gala segue seu curso normal pelos primeiros 90 minutos. Jantar, discursos, a apresentação da fundação. Tudo legítimo, tudo gravado. Ele fez uma pausa. Então Vale pega o microfone para o que o programa lista como um discurso pessoal. E o propósito real. Ele apresenta os documentos financeiros durante o discurso. Enquadra como uma divulgação voluntária. Um homem de integridade trazendo irregularidades à atenção pública
antes que a imprensa o faça. Ele se posiciona como a vítima, um político traído pela mulher mais próxima a ele. A voz de Brody permaneceu nivelada, profissional, mas algo se contraiu brevemente nos cantos de sua boca. Os documentos são forjados com cuidado. Eles passarão por uma revisão superficial. E no momento em que uma auditoria formal os contestar, a narrativa já estará estabelecida. Eugene não disse nada. O pedido de divórcio já está preparado, continuou Brody. Sua equipe jurídica o apresenta na manhã seguinte à gala. Ela não terá plataforma, nem credibilidade, nem recursos financeiros. Ele vem liquidando silenciosamente as contas conjuntas há 6 meses. O que resta está vinculado às contas registradas em nome dela, as conectadas às transferências ilegais. A sala estava muito quieta. Eugene se levantou e caminhou até a janela. A cidade se estendia abaixo dele em padrões de luz e escuridão. Uma geografia familiar que ele passara a vida aprendendo a ler. Desta altura, a esta hora, parecia quase pacífica. Ela não faz ideia, disse ele. Não era uma pergunta. Nenhuma. Pelo que podemos dizer, ele não mudou nada em seu comportamento em relação a ela. Mesmas rotinas, mesma vigilância. Ele não quer que ela fuja antes do evento. Brody fez uma pausa. Ele precisa dela naquela sala. Eugene pensou nela no bar. A maneira como ela se sentava com os ombros ligeiramente curvados para dentro, protegendo-se de uma ameaça que não podia nomear porque a cercava completamente. Ela passara 3 anos dentro dessa armadilha sem conhecer sua forma, andando em seu perímetro no escuro, sentindo as paredes, incapaz de encontrar uma porta porque Adrian a construíra sem uma. Ele a construíra ao redor dela. A gala é em quanto tempo? Eugene perguntou. 18 dias. Ele se virou da janela. 18 dias era tempo suficiente. Mal, mas seu pessoal era bom. E as evidências que eles já haviam reunido eram substanciais. Registros financeiros, transcrições telefônicas. Depoimentos de 3 ex-associados de Adrian que tinham suas próprias razões para querer o homem exposto. A infraestrutura estava lá. O que era necessário agora era a arquitetura. Um plano preciso o suficiente para desmontar em uma noite o que Adrian passara 3 anos construindo. Ele pensou na sala da gala, sem testemunhas, presença máxima da mídia. Jornalistas com câmeras já funcionando. Adrian escolhera essa configuração deliberadamente. Ele construíra o público que destruiria Lois. Eugene pretendia usar o mesmo público. Há outra coisa, disse Brody. Seu tom mudou ligeiramente. O registro específico de um homem entregando informações que ele sabe que terão um grande impacto. Eugene olhou para ele. Ela veio ao clube ontem à noite, terça-feira. Ela parecia... Brody parou, escolheu suas palavras. Ela parecia alguém que começou a desistir. A frase pousou na sala e ficou lá. Eugene já vira isso antes. Aquele estágio particular de uma pessoa em crise prolongada, onde a exaustão para de se apresentar como angústia e começa a se apresentar como quietude. Uma quietude perigosa e enganosa. O tipo que as pessoas ao redor às vezes confundiam com estabilidade. Ele sabia o que realmente significava. Significava que a resistência interna estava falhando. Que a parte de uma pessoa que continuava lutando estava ficando sem razões para continuar. Ela não sabia que a ajuda estava a caminho. Ela não sabia que os documentos com seu nome estavam sendo sistematicamente contestados. Que as contas que Adrian construíra em seu nome estavam sendo rastreadas até sua origem real. Que as transcrições telefônicas de suas conversas com seu advogado estavam em uma pasta na mesa de Eugene. Que em 18 dias, na mesma sala onde Adrian planejava enterrá-la. Cada prova necessária para enterrá-lo estaria pronta. Ela estava caminhando em direção à armadilha completamente sozinha. E não havia nada que Eugene pudesse fazer para avisá-la sem arriscar que Adrian descobrisse que seu plano havia sido comprometido. Se Adrian soubesse, se sentisse qualquer perturbação, ele aceleraria o cronograma, mudaria o local, encontraria outra maneira. Anos de preparação cuidadosa se dispersariam. A armadilha tinha que disparar da maneira que Adrian pretendia. Apenas com um resultado diferente esperando do outro lado. Eugene sentou-se novamente em sua mesa, puxou o arquivo mais próximo para si. 18 dias, disse ele em voz baixa. Brody assentiu. Então usaremos cada um deles. Eugene abriu o arquivo. Sua expressão era composta, certa.
o rosto de um homem que já havia decidido como isso terminaria. Ninguém vai entrar naquela sala e destruí-la. Não enquanto eu ainda estiver respirando. Ele pegou sua caneta, e o verdadeiro trabalho começou. A reunião aconteceu às 2 da manhã. Eugene não realizava reuniões durante o horário comercial para coisas como esta. O horário comercial era para coisas que podiam sobreviver à luz do dia. Contratos legítimos, decisões públicas, a maquinaria comum de suas operações legais. O que acontecia neste escritório a esta hora existia em uma categoria totalmente diferente. Os 6 homens sentados ao redor da mesa entendiam essa distinção sem que lhes fosse dito. Cada um, à sua maneira, construíra suas vidas em torno dela. Eugene estava na cabeceira da mesa, sem arquivos à sua frente, sem anotações. Ele nunca precisara delas. Sua memória era do tipo que retinha informações como a pedra retém o frio, completa e permanentemente. 18 dias, disse ele. Aqui está o que precisamos. Ele falou por 40 minutos sem interrupção. Quando terminou, a sala estava quieta. Da maneira particular que as salas ficam quietas quando as pessoas nelas estão processando a escala do que lhes foi pedido para fazer. Não relutância. Estes não eram homens que se esquivavam da complexidade. Apenas o silêncio específico de profissionais se recalibrando. Então, um por um, eles assentiram. Os registros financeiros vieram primeiro. Seu contador, um homem pequeno e meticuloso chamado Garvey, que passara 20 anos desembaraçando estruturas corporativas para pessoas que pagavam extraordinariamente bem pela discrição, passou 4 dias consecutivos reconstruindo o rastro de papel por trás das 14 empresas de fachada de Adrian. Não apenas identificando a fraude, mas documentando-a em um formato que seria imediatamente legível para um auditor federal, um jornalista ou um juiz. Cada transferência, cada data, cada número de conta, cruzado com o registro da empresa correspondente. Garvey entregou suas descobertas em uma noite de terça-feira, colocando um documento encadernado na mesa de Eugene, com a satisfação silenciosa de um artesão apresentando um trabalho finalizado. Eugene o leu em 2 horas. Era abrangente, era irrefutável, e mostrava, com a clareza de algo que não podia ser discutido, que cada transação registrada sob o nome de Lois Vale se originara de contas às quais ela não tinha acesso operacional. Contas controladas exclusivamente por Adrian e gerenciadas por 2 intermediários financeiros, cujos nomes apareciam em outras 3 investigações de fraude na última década. As assinaturas dela estavam nos documentos, mas o dinheiro nunca tocara em nada que ela controlasse. Ela fora usada como um nome no papel, nada mais. Eugene fechou o documento, colocou-o cuidadosamente do lado direito de sua mesa. As gravações foram mais difíceis. Seu especialista em comunicações, um ex-analista de sinais que não fazia perguntas e esperava a mesma cortesia em troca, trabalhava há 10 dias para compilar áudio utilizável da linha criptografada que Adrian usava para chamadas sensíveis. A criptografia era sofisticada, de nível militar, o que dizia a Eugene algo útil sobre o tipo de pessoas com quem Adrian se relacionava. Mas a criptografia sofisticada ainda exigia que seres humanos a operassem, e seres humanos cometiam erros pequenos e consistentes. No 11º dia, o especialista colocou um pendrive na mesa de Eugene sem uma palavra. Eugene o conectou, ouviu com fones de ouvido por 3 horas, fazendo anotações nas margens de um bloco de notas amarelo, com uma caligrafia tão pequena que era quase ilegível. 22 gravações, tempo de execução combinado de 4 horas e 17 minutos. Conversas entre Adrian e seu advogado, entre Adrian e seus 2 intermediários financeiros. Uma conversa, a que fez Eugene pousar a caneta e simplesmente ouvir, entre Adrian e um oficial sênior da unidade de crimes financeiros da cidade. Um homem cujo trabalho era investigar exatamente o tipo de fraude que Adrian passara 3 anos cometendo. A conversa durou 9 minutos. Sawshoots. Nela, Adrian discutiu o cronograma de seu plano, a gala, a divulgação pública, o pedido de divórcio e a garantia casual, quase entediada, de que a investigação, quando inevitavelmente viesse, encontraria exatamente o que ele havia arranjado para que encontrasse. Eugene ouviu 2 vezes. Então ele fez uma ligação. As testemunhas eram a peça final. Havia 3 delas, ex-associados de Adrian. Homens que haviam trabalhado nas margens de sua operação e que cada um, por suas próprias razões,
Haviam atingido o limite do que estavam dispostos a carregar. Um fora silenciosamente descartado quando se tornou inconveniente. Um vira seu próprio negócio destruído pelas manobras regulatórias de Adrian. Um simplesmente desenvolvera, ao longo de anos de proximidade com um homem sem consciência, uma consciência própria. Eugene se encontrou com cada um deles separadamente, em locais diferentes, em horários diferentes. Ele ouviu mais do que falou, fez perguntas cuidadosas e recebeu respostas cuidadosas. Não fez promessas que não pudesse cumprir e nenhuma ameaça que não pretendesse seguir. Ao final da terceira reunião, ele tinha declarações assinadas de todos os três, corroborando os registros financeiros, corroborando as gravações, preenchendo as lacunas que os documentos sozinhos não podiam fechar. A evidência estava completa. No 15º dia, Eugene sentou-se sozinho em seu escritório e olhou para tudo espalhado em sua mesa. Registros financeiros, logs de transações, gravações de áudio, depoimentos de testemunhas, documentos de registro de empresas rastreando cada empresa de fachada até sua origem. Um retrato completo, metódico e devastador de um homem que passara uma década tratando as pessoas como instrumentos e a lei como uma sugestão. Ele pensou nos 4 negócios que perdera, no pedido de reunião que fora dispensado sem resposta, no desprezo particular de um homem que acreditava que o poder era permanente. Ele pensou em Lois no bar, nos hematomas, no anel que ela torcia sem perceber que o estava fazendo, na maneira como sua voz falhara na palavra cansada, como uma rachadura fina finalmente cedendo. Ele pensou no que ela não sabia, que em 3 dias seu marido planejava levá-la a um salão de festas cheio de câmeras e usá-la como um sacrifício, queimando sua reputação, suas finanças, sua liberdade para se proteger, que ela ficaria lá, no vestido que escolhesse naquela noite, sob a luz do lustre, completamente despreparada, que ninguém a havia avisado. Ninguém podia avisá-la. O plano exigia sua reação genuína. Exigia que a sala visse o que Adrian fez com ela em tempo real, sem roteiro e inegável. A evidência mais poderosa de todas não estava em nenhum documento nesta mesa. Era o que 100 testemunhas veriam com seus próprios olhos em 72 horas. Eugene empilhou os arquivos em ordem, colocou o pendrive em cima. Ele olhou para ele por um momento. Então ele pegou o telefone e fez a ligação que completou a peça final de sua preparação. Aqui garantiria que quando as telas do salão se iluminassem com tudo o que ele havia reunido, cada pessoa naquela sala não teria para onde olhar, exceto diretamente para a verdade. 3 dias. Adrian Vale passara 3 anos construindo sua armadilha. Eugene a desmontara em 15 dias. Ele desligou a luminária da mesa. E no escuro, pela primeira vez desde que isso começou, ele se permitiu pensar no que viria depois. Não a exposição, não a prisão, não o colapso do império de um homem corrupto. Sobre ela, acordando na manhã seguinte livre. O salão de festas parecia algo construído especificamente para fazer as pessoas se sentirem pequenas. Não de uma forma cruel, mas da maneira como a verdadeira grandiosidade opera. Existindo em uma escala que silenciosamente te lembra de suas próprias dimensões. Lustres de cristal desciam em 3 cascatas de um teto pintado na cor de marfim antigo. O piso de mármore refletia a luz para cima em padrões quentes e fraturados. Mesas circulares cobertas com toalhas de linho branco continham arranjos de rosas marfim e folhagens pendentes. Cada uma centrada, com uma vela que lançava uma luz dourada suave nos rostos das pessoas sentadas ao redor delas. 100 pessoas, exatamente como Adrian planejara. Eles chegaram da maneira que pessoas poderosas sempre chegam às coisas. Não pontualmente, mas com o tempo praticado daqueles que entendiam que não aparecer nem primeiro, nem por último, era sua própria forma de influência social. Senadores cumprimentavam jornalistas. Executivos corporativos apertavam as mãos de funcionários da cidade. A coreografia particular de pessoas que precisavam umas das outras e há muito tempo fizeram as pazes com esse fato. A sala zumbia com conversas e a percussão delicada de cristais sendo levantados e pousados. Eugene chegou às 7h43 e se posicionou perto do fundo. Ele usava um terno escuro, camisa preta sem gravata. Ele se vestira da mesma forma que sempre se vestia. Não para se misturar e não para se destacar.
mas com a indiferença de um homem que parara de pensar em como as salas o percebiam há muito tempo. As tatuagens no pescoço atraíram breves olhares de alguns dos convidados mais próximos a ele. Ele não os reconheceu. Ele encontrou sua posição contra a parede do fundo, aceitou um copo de água de um garçom que passava e observou a sala. Brody estava posicionado perto da entrada leste. 2 outros associados estavam posicionados na estação de controle de áudio e vídeo do salão. Uma cabine estreita atrás de uma cortina na extremidade norte da sala, onde as telas e o sistema de som eram gerenciados. Eles haviam conseguido acesso 3 dias antes, através de um contato na equipe técnica do local. O pendrive já estava carregado. As telas estavam prontas. Tudo estava no lugar. Os olhos de Eugene se moveram para a entrada principal. Lois chegou às 8 horas. Ela usava verde esmeralda. Eugene não sabia o que ela escolheria, e a cor parou algo brevemente em seu peito. O mesmo vestido, ou um indistinguível dele, que ela usara na primeira noite em que ele a notou no bar da boate. Ondas de cabelo escuro caíam sobre seus ombros nus. Pequenos brincos de diamante, uma única pulseira no pulso esquerdo. Posicionada com a deliberação cuidadosa de uma mulher que aprendera exatamente quão larga uma pulseira precisava ser. Ela estava deslumbrante. Ela também parecia aterrorizada. Não visivelmente, não para uma sala cheia de pessoas que não sabiam como lê-la. Seu rosto estava composto com a precisão que ela passara anos desenvolvendo. Ela sorria nos momentos certos, aceitava cumprimentos com o calor praticado de alguém que participara de 100 eventos como este. Ela estava lhe atuando perfeitamente, mas Eugene observava suas mãos. Ela estava torcendo o anel. Ele desviou o olhar antes que ela pudesse sentir seu olhar e encontrá-lo. Ela não podia saber que ele estava aqui. Ainda não. Se ela o visse, se seu rosto mudasse de uma forma que Adrian notasse, isso alertaria algo em Adrian que Eugene não podia se dar ao luxo de alertar. Não esta noite. Não quando estavam tão perto. Ele ficou perto da parede do fundo e observou. Adrian era magnífico nisso. Eugene sabia disso intelectualmente. Pelos arquivos, pelas gravações, pela história documentada de um homem que construíra uma carreira em performance pública. Mas assistir pessoalmente era algo diferente. Adrian circulava pela sala com a facilidade de alguém que genuinamente gostava de ser observado. Tocando ombros, rindo precisamente nos momentos certos, inclinando-se quando alguém falava como se suas palavras fossem a coisa mais interessante que ele encontrara a noite toda. Ele cumprimentou Lois publicamente, com uma mão na base de suas costas e um sorriso que alcançava seus olhos completamente. Eugene a observou absorver o toque sem se encolher. Observou-a retribuir o sorriso. Observou o pequeno ajuste invisível que ela fez em sua postura. O preparo, a preparação, a memória muscular de uma mulher que aprendera a receber afeto deste homem como um aviso, em vez de um conforto. Ninguém mais na sala viu nada disso. O jantar prosseguiu através de seus movimentos. Discursos do diretor da fundação. Uma apresentação em vídeo sobre o trabalho da instituição de caridade no último ano. Polido, caloroso, totalmente convincente. Adrian sentou-se à mesa principal com a confiança confortável de um homem cujo plano estava correndo exatamente como programado. Eugene não comeu nada, não bebeu nada, observou tudo. Às 9h47, Adrian alcançou debaixo da mesa e colocou a mão brevemente na pasta ao lado de sua cadeira. Um pequeno gesto, mal visível, mas Eugene estava esperando por ele. Aí está. Ele virou a cabeça ligeiramente em direção à cabine de áudio e vídeo. Brody, posicionado perto da entrada leste, mudou seu peso. Os 2 associados na cabine receberam o sinal através de seus fones de ouvido. Prontos. Às 10 horas precisamente, Adrian se levantou de sua cadeira. A sala respondeu imediatamente, a conversa silenciando, os rostos se virando. A atenção instintiva que uma sala dava a um homem que fora treinada a considerar importante. Ele abotoou o paletó enquanto se levantava, ajustou a flor branca, pegou a pasta. Ele caminhou até o microfone com a facilidade sem pressa de um homem que era dono da sala completamente. O que, por exatamente mais 6 minutos, ele era. Senhoras e senhores, começou Adrian, quero agradecer por estarem aqui esta noite. Não apenas como apoiadores desta fundação, mas como pessoas em quem confio. Ele fez uma pausa, deixou o peso da palavra assentar. Confiança.
Eugene observou o rosto de Lois do outro lado da sala. Ela estava olhando para o marido com uma expressão que ele reconheceu. A atenção específica de alguém ouvindo por um sinal que ainda não recebeu, mas sabe que está chegando. Alguma parte dela sabia. Algum instinto de sobrevivência treinado e aguçado estava lhe dizendo que a temperatura da sala havia mudado. Ela olhou para as mãos, o anel girando, girando. Há algo, disse Adrian, sua voz baixando para aquele registro praticado de sinceridade relutante, sobre o qual não posso mais ficar em silêncio. Ele abriu a pasta e olhou diretamente para sua esposa. Lois ficou completamente imóvel. As velas nas mesas queimavam firmemente na sala silenciosa. Os lustres lançavam sua luz quente sobre 100 rostos virados para cima. Em algum lugar perto do fundo, a tela de um celular se iluminou enquanto alguém se preparava para gravar. Então Adrian Vale começou a falar, e a pior noite da vida de Lois Vale entrou em sua hora final. A voz de Adrian encheu o salão como fumaça, lenta, deliberada, espalhando-se por todos os cantos antes que alguém percebesse que estava o sufocando. Passei os últimos meses, disse ele, no período mais doloroso da minha vida profissional, descobrindo coisas, verificando coisas, coisas que eu não queria acreditar que eram verdadeiras. Ele fez uma pausa, olhou para a pasta com a expressão de um homem carregando algo insuportável. Foi uma performance magistral. O peso relutante dela, a leve tensão em sua mandíbula sugerindo emoção suprimida. A maneira como ele endireitou os ombros como se estivesse reunindo coragem para continuar. Lois o observava da mesa principal. Suas mãos estavam espalmadas na toalha de mesa agora, completamente imóveis. O anel captando a luz da vela a cada respiração superficial. A Fundação Vale, continuou Adrian, foi alvo de má conduta financeira sistemática. Dinheiro redirecionado, contas manipuladas, confiança pública violada. Ele ergueu o primeiro documento da pasta e o estendeu para o jornalista mais próximo. Os registros falam por si. O jornalista o pegou instintivamente. Olhou para baixo, olhou para cima, olhou para Lois. Esse foi o momento em que a sala mudou. Aconteceu em camadas, da maneira como coisas catastróficas sempre acontecem em salas cheias de pessoas. Primeiro, a mesa mais próxima, onde 2 senadores se inclinaram e trocaram algo em voz baixa. Depois, a mesa atrás deles. Então, o efeito cascata de 100 pessoas se recalibrando simultaneamente. O baixo murmúrio coletivo de uma multidão passando de público a testemunha. Celulares apareceram. Não 1 ou 2, dezenas. Telas brilhando para cima, câmeras apontadas para a mesa principal. Para Adrian, para Lois, sentada com as mãos espalmadas e o rosto começando a se fraturar nas bordas de maneiras que ela não conseguia controlar totalmente. A titular principal da conta, disse Adrian, sua voz baixando ainda mais. É alguém em quem eu confiava com tudo. Ele se virou e olhou diretamente para sua esposa. Lois, o nome dela em sua boca, falado com a entonação específica da traição. Suave, triste, devastador. Ela o ouvira usar aquela voz antes, em particular, em salas onde ninguém mais podia testemunhar o que a precedia. Mas ela nunca a ouvira direcionada a ela em público. Na frente de câmeras, na frente de 100 pessoas que agora a olhavam da maneira como as pessoas olham para algo que estão tentando decidir se devem ter pena ou condenar. Ela se levantou. Eugene não tinha certeza se ela pretendia. Pareceu involuntário. O instinto do corpo de enfrentar uma ameaça verticalmente em vez de absorvê-la sentada. Ela se levantou e olhou para o marido do outro lado da mesa principal. E ela abriu a boca. Isso não é... Sua voz saiu errada. Muito baixa, muito fraturada. As assinaturas estão documentadas, disse Adrian gentilmente, virando-se de volta para a sala. Sem levantar a voz, sem precisar. As transferências são datadas. As contas são verificáveis. Alguém em uma mesa no fundo riu. Um único som baixo que durou menos de 1 segundo. Mas Lois o ouviu. Eugene a observou ouvi-lo. Ele observou algo em seu rosto absorver aquele som. Da maneira como o solo seco absorve a primeira gota de chuva antes de uma inundação. Completamente, instantaneamente, sem sobrar nada. Ele a observou olhar ao redor da sala para os celulares, os rostos. Os jornalistas já digitando em seus dispositivos. As 100 pessoas que vieram vestidas para a celebração e se encontraram, em vez disso, em uma execução.
Suas pernas a moveram para trás, um passo. Então a mesa de exibição a pegou. Aki segurava o bolo de gala de 3 andares, branco e dourado, elaborado, montado naquela tarde por uma equipe que passara horas nele. Seu ombro atingiu a borda. A mesa balançou. O bolo caiu da maneira como coisas bonitas caem. Lento o suficiente para assistir, rápido demais para parar. 3 andares se separando na queda. Cobertura branca se espalhando pelo mármore em pedaços. Folha de ouro captando a luz do lustre brevemente a caminho do chão. Lois não olhou para ele. Ela estava olhando para o marido. E Adrian Valley estava olhando de volta para ela, com a expressão de um homem que acabara de completar algo que vinha construindo há muito tempo. Suas pernas cederam. Não dramaticamente, não da maneira cinematográfica de desmaiar com uma mão levantada. Ela simplesmente parou de conseguir se manter em pé. A falha estrutural de uma pessoa que suportou o peso por muito tempo. E caiu ao lado do bolo arruinado. Cabelo escuro caindo sobre seu rosto, vestido esmeralda se acumulando ao seu redor no mármore frio. A multidão explodiu. Suspiros, vozes se sobrepondo. O arrastar de cadeiras enquanto várias pessoas se levantavam sem saber por quê. Uma mulher na mesa mais próxima cobriu a boca. 2 jornalistas se moveram em direção à mesa principal. Um senador largou o celular e o pegou de volta imediatamente. Ninguém se moveu em direção a Lois. Eles a observaram, a gravaram, sussurraram sobre ela. Mas a paralisia específica de uma multidão presa entre o escândalo e a consciência manteve cada pessoa naquela sala exatamente onde estava. Ninguém se moveu, exceto um homem. Eugene já estava em movimento antes que ela terminasse de cair. Ele se moveu pela multidão da maneira como sempre se movia. Sem anúncio, sem urgência. Seguindo a linha direta entre ele e onde precisava estar. As pessoas se afastaram sem saber bem porquê. Algo em sua maneira comunicava uma certeza de destino que as multidões instintivamente respeitavam. Ele a alcançou em 11 segundos. Ele se ajoelhou ao lado dela no chão de mármore, entre a cobertura espalhada e as flores de açúcar, e olhou para o rosto dela. Seus olhos estavam abertos, mal, escuros, vítreos e confusos, da maneira de alguém cujo corpo tomara uma decisão que sua mente ainda não alcançara. Uma fina linha de rímel traçava do canto de seu olho até sua têmpora. Ela estava respirando. Ele deslizou um braço sob seus ombros, o outro sob seus joelhos. Então ele se levantou, firmemente, sem esforço, e a segurou contra o peito. Seu cabelo escuro caiu para trás de seu rosto. O vestido esmeralda drapeava sobre seus braços. Sua cabeça repousava em seu ombro com o peso completamente inconsciente de alguém que finalmente, nos braços mais improváveis possíveis, parara de se segurar. O salão de festas ficou em silêncio. Não o silêncio murmurante de antes. Silêncio completo. O silêncio de 100 pessoas subitamente incertas sobre o que estavam assistindo. Então a voz de Adrian Vell veio pelos alto-falantes. Larga ela! Baixo, controlado. A primeira rachadura de algo sob a superfície do político. Eugene olhou para cima. Adrian contornara a mesa principal. Ele estava a 3 metros de distância, ombros largos em seu smoking. Flor branca ligeiramente torta agora, maxilar cerrado com a tensão rígida de um homem cujo plano acabara de desenvolver uma variável inesperada. Seu dedo se nivelou na distância entre eles. Seus olhos estavam arregalados e escuros e fazendo cálculos rápidos. Eu disse, larga ela. Mais alto agora. O microfone ainda ligado, levando sua voz a todos os cantos da sala. Quem diabos você pensa que é? A sala esperou. Eugene olhou para o dedo apontado para ele, depois para o homem ligado a ele. Ele levou seu tempo. Não para efeito, não para a sala, mas porque ele genuinamente não sentia urgência em momentos como este. Ele já estivera em salas mais difíceis do que esta. Ele já enfrentara homens com consideravelmente mais do que um dedo apontado. Quando ele falou, sua voz era baixa. Não elevada, não fria em nenhum sentido teatral, apenas quieta, da maneira como certas coisas são quietas, com a certeza absoluta de algo que não precisava de volume para ser entendido. Afaste-se dela antes que se arrependa. 7 palavras. O silêncio que as seguiu foi diferente de qualquer silêncio que as precedera. Foi o silêncio do reconhecimento, de 100 pessoas processando simultaneamente.
Que o homem segurando a esposa inconsciente de Adrian Vale não era um convidado que entrara no evento errado. Não era um guarda-costas. Não era o acompanhante de ninguém. O nome se espalhou pela sala em sussurros. Manoli. Eugene Manoli. Uma jornalista baixou o celular. Um senador deu um passo para trás. Os dois promotores federais que estavam perto do bar trocaram um olhar que continha uma conversa inteira. O dedo de Adrian permaneceu estendido, mas algo por trás de seus olhos havia mudado. Os cálculos estavam correndo mais rápido agora e produzindo resultados que ele não havia antecipado. Ele construíra esta noite para um público de 100 pessoas. Ele não a construíra para isto. Eugene segurou Lois contra o peito e olhou para Adrian Vale com uma expressão que não continha raiva, nem triunfo, nem performance de qualquer tipo. Apenas a certeza firme e paciente de um homem que passara 18 dias se preparando para este exato momento. E descobriu agora que ele havia chegado, que não exigia nada mais dele do que ficar parado. A flor na lapela de Adrian tremeu, e as telas do salão piscaram e se acenderam. As telas se acenderam sem anúncio, sem introdução, sem transição. Apenas a iluminação súbita de 4 grandes monitores posicionados nos pontos cardeais do salão. Telas que, até 60 segundos atrás, exibiam o trabalho de caridade da Fundação Vale em gráficos suaves e de bom gosto. Agora elas mostravam números. Números de contas, datas de transferências, documentos de registro de empresas. O tipo de dados financeiros que não significava nada para um civil à primeira vista, mas significava tudo para os jornalistas e promotores federais nesta sala, que entenderam imediatamente o que estavam vendo. O murmúrio que havia recomeçado brevemente após as palavras de Eugene morreu completamente. Adrian se virou para a tela mais próxima. Eugene observou a cor deixar seu rosto. Não gradualmente, instantaneamente. O empalidecimento específico de um homem que acaba de ver a arquitetura de seu mundo, cuidadosamente construído, desenvolver uma rachadura que vai até a fundação. Adrian encarou a tela por 3 segundos completos sem se mover. Então ele se virou para a cabine de áudio e vídeo. Desliguem isso. Sua voz ainda estava controlada. Mal. Desliguem isso agora mesmo. Ninguém na cabine respondeu. As telas continuaram. Um novo documento apareceu. Um formulário de registro de empresa para uma das 14 empresas de fachada de Adrian. O nome do diretor registrado destacado em amarelo. Não Lois Vale, não qualquer nome ligado a ela. Um nome conectado diretamente a uma conta que Adrian controlava pessoalmente. A conta que originou cada transferência subsequentemente roteada através do nome dela. O rastro de papel, disposto em sequência, não era complicado. Era, na verdade, muito simples. Uma jornalista perto da frente disse algo em voz baixa para a colega ao seu lado. Sua colega já estava digitando. Do outro lado da sala, 2 outros repórteres haviam abandonado completamente seus champanhes e estavam fotografando as telas com a urgência focada de pessoas que entendiam que estavam dentro de uma história, em vez de assisti-la à distância. O áudio começou no 3º minuto e Eugene ouviu a inspiração coletiva percorrer a sala quando a voz de Adrian soou pelos alto-falantes do salão. Não ao vivo, não do microfone que Adrian ainda segurava na mesa principal, mas gravada, ligeiramente comprimida, inconfundivelmente ele. A investigação vai encontrar o que eu arranjei para que encontre. Isso não é uma preocupação. Uma pausa na gravação. A voz de seu advogado respondendo, cuidadosa e seca. Então Adrian novamente. Ela assina o que eu coloco na frente dela. Faz isso há 3 anos. Quando alguém olhar de perto, a narrativa já estará estabelecida. O salão estava absolutamente imóvel. 100 pessoas de pé ou sentadas exatamente como estavam quando o áudio começou. Como se o movimento pudesse fazê-las perder algo. Os celulares ainda estavam gravando, mas os braços haviam baixado. A atenção não mais dividida entre documentação e experiência. Eles estavam simplesmente ouvindo. Adrian pousou o microfone na mesa principal. Foi um gesto pequeno, silencioso. O gesto de um homem que acabara de entender que o instrumento em que confiava para controlar a sala não era mais útil. Ele olhou ao redor para as telas, para os jornalistas, para os promotores perto do bar, que não mais fingiam observação casual. Para os 100 rostos virados para ele com a expressão particular de pessoas revisando tudo o que pensavam saber sobre um homem em quem haviam confiado,
para quem haviam doado, em quem haviam votado, a quem haviam defendido em jantares. Isso é fabricado, disse Adrian. Sua voz perdera seu registro praticado. O calor se fora completamente. O que restava era algo mais duro e menos controlado. A voz por baixo da performance, angular e exposta. Cada pedaço disso foi fabricado por um homem com um histórico criminal e uma vingança pessoal. Eugene Manol é um Senhor Vale. A voz veio de perto da entrada do salão. Um homem em um terno escuro que não era um smoking. Atrás dele, outros 4 em configuração idêntica. A determinação específica de sua postura comunicou sua função a cada pessoa na sala antes que um distintivo aparecesse. Adrian parou de falar. Gostaríamos que viesse conosco, disse o homem profissionalmente, sem drama. O tom particular da aplicação da lei que já completou sua papelada antes de entrar na sala. Vocês não têm base. Temos os registros financeiros, as gravações de áudio e 3 depoimentos assinados. O homem fez uma pausa. Nós os temos há 72 horas. Estávamos esperando o momento certo. Ele olhou brevemente para as telas, depois de volta para Adrian. Seu evento forneceu o público. A sala explodiu. Não da maneira caótica do pânico, mas da maneira de 100 pessoas liberando simultaneamente a respiração que estavam segurando nos últimos 4 minutos. Vozes se sobrepondo, jornalistas se movendo em direção às saídas para enviar suas matérias. Convidados se virando uns para os outros com a energia de olhos arregalados de pessoas que acabaram de testemunhar algo que descreveriam pelo resto de suas vidas. Adrian Vale ficou na mesa principal da sala que ele construíra para a destruição de sua esposa. E a observou desmoronar ao seu redor com a imobilidade atordoada de um homem que planejara todas as contingências, exceto esta. Seu advogado apareceu ao seu lado de algum lugar, murmurou algo urgente. Adrian não estava ouvindo. Ele estava olhando através do salão para onde Eugene estivera de pé com Lois em seus braços. O espaço estava vazio. Eles já haviam partido. Lá fora, a noite pressionava fria e silenciosa contra as paredes douradas do salão, enquanto as mãos de Adrian Vale eram guiadas para trás de suas costas. E a carreira, a reputação, o império cuidadosamente construído de um homem que passara uma década acreditando ser intocável, começava seu colapso total e permanente. Dentro do salão, no chão de mármore ao lado de um bolo arruinado, um único fragmento de tecido esmeralda jazia onde Lois havia caído. Era a única evidência de que ela já estivera lá. O ar da noite atingiu seu rosto primeiro, frio e limpo e carregando o cheiro fraco da cidade. Da maneira que o ar externo sempre faz, depois de muito tempo, dentro de uma sala climatizada e selada. Como ser lembrada de que o mundo era maior do que qualquer espaço que a estivesse contendo. Lois tomou consciência disso gradualmente. Então ela tomou consciência de braços, o movimento firme e sem pressa de ser carregada, o calor sólido de um peito contra seu ombro. Ela manteve os olhos fechados por um momento a mais do que precisava. Não por inconsciência, mas pela suspensão estranha e frágil de uma pessoa com medo de que abrir os olhos terminasse algo que ela ainda não havia terminado de sentir. Ela se sentia segura. O reconhecimento dessa sensação chegou com uma espécie de luto ligado a ela. Porque ela sabia, da maneira que o corpo sabe das coisas antes que a mente alcance, que esse sentimento era raro, que fora raro por muito, muito tempo, que ela havia esquecido como era ser segurada por alguém e sentir seus próprios músculos relaxarem em vez de se contraírem. Ela abriu os olhos. O teto do salão havia sumido. Acima dela estava o céu aberto, escuro e amplo, salpicado com as estrelas diluídas que conseguiam sobreviver à luz da cidade. Eles estavam do lado de fora. Uma entrada de serviço, ela pensou distantemente, notando o concreto simples do exterior do prédio, onde momentos antes havia a alvenaria ornamentada. Ela olhou para cima. Eugene estava observando o caminho à frente. Maxilar cerrado, olhos movendo-se pelo espaço circundante com a vigilância automática de alguém que aprendera a ler ambientes em busca de ameaças antes de lê-los para qualquer outra coisa. As tatuagens do pescoço desapareciam em seu colarinho. Sua expressão era composta, focada. Ele não havia notado que ela estava acordada. Ela estudou seu rosto por um momento. Da maneira como as pessoas estudam rostos quando pensam que não estão sendo observadas, procurando a coisa real por baixo da coisa apresentada, procurando pelo cálculo ou pela agenda
ou pela versão de bondade que tinha um preço anexado. Ela não encontrou nenhuma dessas coisas. Ela encontrou alguém que estava simplesmente, sem drama ou performance, carregando-a para fora de um prédio onde algo terrível havia acontecido. Como se fosse a coisa mais natural. Como se ela não fosse uma complicação ou uma dívida ou um problema a ser gerenciado. Mas simplesmente uma pessoa que precisava estar em um lugar mais seguro do que onde estivera. Você pode me colocar no chão, disse ela. Sua voz saiu mais áspera do que ela esperava, esvaziada. Eugene olhou para ela, parou de andar, colocou seus pés gentilmente no chão, mantendo uma mão em suas costas até que ela encontrasse o equilíbrio. O que levou um momento a mais do que ela gostaria. Ela ficou no ar frio em seu vestido esmeralda, rímel que ela podia sentir seco em sua têmpora. Cabelo solto ao redor de seus ombros. Os sons de dentro do salão estavam abafados aqui fora. Vozes, movimento. A autoridade distante e controlada da aplicação da lei, gerenciando uma sala. Ela olhou para ele. O que aconteceu lá dentro? Ela perguntou, embora alguma parte dela já soubesse. Alguma parte animal profunda que esperava há muito tempo por algo finalmente quebrar na outra direção. Ele está sendo preso, disse Eugene simplesmente. Ela absorveu isso, pressionou os lábios, olhou para o chão por um momento, depois para cima novamente. As telas, as gravações, sua voz era cuidadosa, medida, tateando em direção a uma pergunta que ela ainda não havia formado completamente. Foi você? Sim. Há quanto tempo? 18 dias, ela o encarou. Você fez tudo isso em 18 dias? Ele não disse nada, o que por si só era uma resposta. O ar frio se moveu entre eles. Em algum lugar acima do prédio, uma sirene começou. Distante a princípio, depois mais perto. Então, o padrão específico de veículos chegando a um endereço específico com um propósito específico. Lois olhou para sua mão esquerda. O anel ainda estava lá, pesado e brilhante e totalmente errado em seu dedo. De uma forma que ela sentiu com uma clareza súbita e avassaladora. Ela o tirou. Ele saiu mais facilmente do que ela esperava. Ela o segurou por um momento. Este objeto que representara tanto e tão pouco simultaneamente. E então ela fechou os dedos ao redor dele e baixou a mão para o lado. Ela olhou para Eugene. Por quê? Ela perguntou. A pergunta era simples, direta, despojada de tudo, exceto do que realmente era. Incompreensão genuína de uma mulher que passara anos em um mundo onde ninguém fazia nada sem um preço anexado. Por que você fez tudo isso? Eugene ficou quieto por um momento. Não o silêncio de alguém construindo uma resposta. O silêncio de alguém sendo honesto sobre algo que não havia examinado completamente até que lhe fosse perguntado diretamente. Porque alguém tinha que fazer, disse ele. Ela sustentou o olhar dele, perscrutando-o, procurando a coisa por baixo da coisa. Da maneira como ela sempre olhava. O hábito de sobrevivência que ela ainda não havia desaprendido. Ela não encontrou nada, exceto exatamente o que ele havia dito. Algo se soltou em seu peito, silenciosamente, sem drama. O lento ceder estrutural de algo que fora mantido rígido por muito tempo. Seus olhos se encheram. Ela não os impediu. Estava cansada demais para impedi-los. E não havia performance necessária aqui fora, no escuro frio, sem câmeras e sem rostos. E sem marido monitorando cuidadosamente sua expressão em busca de fraqueza que ele pudesse usar. Ela deixou as lágrimas virem, e Eugene ficou onde estava, firme, sem pressa, como sempre estivera. E não disse nada porque entendia que algumas coisas não precisavam de palavras ao seu redor. Que alguns momentos exigiam apenas a dignidade simples e descomplicada de ser testemunhado por alguém que não ia usar o que via contra você. Eventualmente, as lágrimas pararam. Ela respirou. A cidade se movia ao redor deles de sua maneira comum e indiferente. Trânsito em algum lugar, vozes em algum lugar. O vasto zumbido mecânico de um lugar que continuava, independentemente do que acontecesse dentro de qualquer prédio, em qualquer noite. O que acontece agora? Lois perguntou. Agora, disse Eugene, você vai para casa. Você dorme. Amanhã você liga para o advogado cujo número Brody vai enviar para o seu celular nos próximos minutos. Ele fez uma pausa. Todo o resto é resolvido um dia de cada vez. Ela lá sentiu lentamente. Ela olhou para ele por um longo momento. Obrigada, disse ela.
Duas palavras que eram totalmente inadequadas, e ambos sabiam disso, e nenhum dos dois disse. Eugene sustentou seu olhar, então ele assentiu uma vez. O aceno pequeno e certo de um homem que fizera o que viera fazer e não exigia nada em troca. Um carro apareceu no final da estrada de serviço. Brody ao volante, faróis baixos. Eugene a acompanhou até ele, abriu a porta. Ela entrou. Ele ficou na calçada enquanto a porta se fechava. Ela olhou para ele pela janela, enquanto o carro começava a se mover. Ele já estava se virando, já caminhando de volta para a entrada do prédio, com o passo sem pressa e determinado de um homem retornando ao que quer que viesse a seguir. De volta para as sombras nas bordas das coisas, onde homens como ele sempre existiram e sempre existirão. O carro a levou para a cidade. Lois pressionou o punho fechado, aquele que segurava o anel, contra o joelho. E pela primeira vez em 4 anos, o futuro parecia algo que pertencia a ela. Obrigado por acompanhar esta história até o final. Vocês são a razão pela qual essas histórias parecem vivas. Se você está pronto para outra jornada poderosa, basta tocar no próximo vídeo em sua tela. E antes de ir, deixe um comentário rápido e avalie esta história de 1 a 10. Estou animado para ler seus pensamentos e me conectar com vocês nos comentários.